years there's been a huge amount of. Embora a arqueologia possa não ser a ideia de um assunto divertido para todos, quando você começa a se aprofundar um pouco mais nas descobertas encontradas em grande parte da história explicada, você percebe que o passado humano revela um campo de estudo muito fascinante. A arqueologia é um estudo de tudo que circunda a humanidade e, mais especificamente, busca explicar grande parte da história da vida humana. Por isso é tão importante entender como as pessoas viviam antes de nós, mesmo que fosse há milhares de anos. Assim, algumas das civilizações mais antigas, porém mais conhecidas do mundo, como a romana, egípcia, grega ou os impérios maias, nos dão uma visão inestimável de como a sociedade se desenvolveu ao longo dos anos. Em outras palavras, mostra-nos por que vivemos e aprendemos da maneira que fazemos hoje. E o melhor de tudo é que sempre há mais para descobrir. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever. Deixe o seu like e ative o sininho, isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje, aqui no Conhecimentos do Mundo, vamos conhecer juntos 3 recentes descobertas fascinantes. Então já continua assistindo esse vídeo que você ficará por dentro de tudo. Túnel perdido da Primeira Guerra Mundial. Historiadores e arqueólogos descobriram um túnel da Primeira Guerra Mundial perdido há muito tempo na França, onde 270 alemães foram enterrados vivos durante a Batalha da Barragem de Chimonda, em 1917. Centenas de soldados alemães se refugiaram em uma passagem subterrânea para escapar das armas francesas, mas não conseguiram sair com vida e esse local tornou-se um enigma por mais de um século. Contudo, a posição e a própria existência desse túnel há muito tempo era apenas um mistério, mas que finalmente foi resolvido em condições pouco ortodoxas através de uma história dentro de outra história. Essa história tem mais de 100 anos. Volksbund, uma comissão alemã de sepulturas de guerra, tem registrado uma das inúmeras tragédias da Primeira Guerra Mundial. É relatado que em 4 de maio de 1917, mais de 200 soldados alemães foram enterrados no túnel de Winterberg, perto da Estrada das Senhoras, devido a uma bomba francesa que fechou a entrada. Assim, quando o oxigênio acabou, os homens sufocaram e perderam a vida. Apenas 3 soldados resistiram tempo suficiente antes de serem resgatados, um dia antes de o cume ser ocupado pelas tropas francesas. Um desses sobreviventes, Karl Fischer, deixou um relato angustiante daquela experiência dizendo: "Todo mundo estava pedindo água, mas foi em vão. Alguns deliraram sobre resgate, outros por água. Um camarada deitou-se no chão ao meu lado e grasnou para que alguém atirasse nele. Os nomes das vítimas são conhecidos desde então e o seu destino foi documentado, mas seus corpos nunca foram recuperados, nem pela Associação Alemã, nem pelo Escritório Nacional Francês de Antigos Combatentes e Vítimas de Guerra. Contudo, segundo o The Irish Times, nem as autoridades francesas ou alemãs demonstraram esforços para localizar o túnel de Winterberg e os cadáveres dos homens sepultados nele para retorná-los para as suas famílias." Em 2009, o historiador amador Alan Malinowski e o seu filho Pierre encontraram o túnel através de um mapa antigo e decidiram procurar pelo local de entrada. Mais uma vez, apesar de todo o alarde que a movimentação de pai e filho causou na mídia, o governo não demonstrou nenhum interesse. Em 2020, cerca de 104 anos depois que os soldados foram deixados para morrer, os Malinowski começaram a cavar sozinhos a entrada do túnel, após 11 anos à procura do local exato. Na escavação, eles encontraram centenas de latas de ração do exército, máscaras de gás, 2 metralhadoras, um rifle, baionetas, um sino e os restos mortais de 2 soldados. Eles contataram as autoridades regionais para informar sobre o achado, porém, 10 meses se passaram e eles não obtiveram nenhuma resposta. Então, eles resolveram acionar a mídia. Pierre Malinowski espera que as autoridades deem aos combatentes um enterro adequado após anos de negligência.
Ele também tem esperança de que tudo o que for encontrado com os cadáveres se torne a maior reserva de material humano da Primeira Guerra de todos os tempos. Por fim, os especialistas alemães e franceses concordaram em realizar mais investigações técnicas na primavera, e os órgãos legais disponíveis decidiram em conjunto com os representantes da comunidade sobre o futuro do túnel de Winterberg. Sob o gelo antártico residem os restos de continentes perdidos. Há muitas oportunidades para novas pesquisas que nos ajudam a mergulhar no passado e descobrir elementos da história com os quais talvez nunca estivéssemos familiarizados antes. O mapeamento da Antártica, concluído em 2018, parecia sugerir que os restos do que antes era um antigo continente poderia estar bem abaixo do gelo antártico. O mapa mostrava a Antártica Oriental dividida em vários crátons, que são grandes blocos na crosta terrestre, e é a camada mais externa das camadas da Terra que forma o núcleo central ou o aspecto mais importante para que existisse um continente. O principal autor do estudo, Jörg Eben, um geocientista da Kiel University na Alemanha, explicou que esses continentes antigos que parecem ter sido descobertos podem ser rastreados até o caminho de volta para um supercontinente conhecido como Gondwana. Isso pode ajudar a preencher algum conhecimento sobre como a Antártica e esses outros continentes ligados uns aos outros. Além disso, as descobertas deste estudo podem ser capazes de revelar vários fatos importantes sobre a tectônica, observando como as placas interagem umas com as outras e quais são as divisões, bem como observando a relação e interação entre a Terra na Antártida e as camadas de gelo. Assim, o autor continua explicando que o clima gelado e a localização distante significam que, reconhecidamente, não temos toda uma série de informações sobre a Antártida, no que diz respeito à geologia, e o que exatamente está acontecendo abaixo da superfície. Para esse estudo, a equipe usou dados obtidos do campo de gravidade da Agência Espacial Europeia e também da circulação oceânica em estado estacionário. Assim, esses dados ajudaram a preencher algumas questões deixadas no estudo. Contudo, outra fonte de dados de satélite foi usada para remover virtualmente o gelo da Antártida para vislumbrar o leito rochoso abaixo dele. E foi esta camada rochosa que descobriu os antigos continentes que formaram a Gondwana. Estima-se que o Gondwana se separou há 180 milhões de anos atrás, e os continentes que compõem os continentes do Hemisfério Sul em nossos dias modernos já formaram este supercontinente. Assim sendo, os aspectos remanescentes do supercontinente poderiam estar escondidos sobre o frio da Antártica. Órgãos misteriosos crescem polvo. Às vezes existem descobertas que são feitas para as quais os cientistas simplesmente não têm resposta. Recentemente, pesquisadores têm investigado polvos e os estranhos fenômenos que ocorrem quando eles são jovens. Quando se trata de humanos e muitas outras espécies de animais, os órgãos com os quais nascemos são os que temos durante toda a nossa vida. No entanto, parece que os polvos jovens não aderem a essa regra. Antes de os polvos nascerem, eles são cobertos por centenas de minúsculos órgãos que se espalham por todas as superfícies de seus corpos, incluindo até mesmo os recantos mais internos e bolsas de pele. Contudo, o que é realmente incrível é que esses vários órgãos são tão pequenos que parecem microscópicos e são conhecidos como os órgãos de Kölliker ou Koch. Eles cobrem a pele do polvo jovem em uma formação semelhante a uma vassoura, que ocasionalmente parece ser um pequeno guarda-chuva dobrado. Essas edições semelhantes a guarda-chuvas são todas capazes de se abrir e florescer em um dente de leão de fibras de cerdas, e em seguida por razões que permanecem totalmente misteriosas. Assim, recentemente foi realizado um estudo que tentou chegar ao fundo do propósito de Koch e discernir que vantagem eles davam ao povo jovem. Eles também descobriram que cada organismo de Kölliker tem um tamanho uniforme e, quando floresceu em seu tamanho totalmente expandido, aumentaram a área de superfície total do polvo em até 2/3, o que levou os pesquisadores a supor que a função dos órgãos de Kölliker tem suas raízes no aumento da área de superfície do polvo, de modo que a proporção superfície-volume também aumenta,
o que poderia ser útil para navegar nas correntes e até mesmo atuar como um mecanismo de propulsão rudimentar para as criaturas marinhas jovens. Assim, isso seria útil para a conservação de energia e mobilidade. Mas até agora há poucas evidências para confirmar esta função como o verdadeiro propósito dos órgãos. Há décadas que os biólogos sabem da existência desses órgãos, no entanto, ninguém conseguia dizer com certeza para que eles serviam, ou então porque os polvos embrionários perdem completamente toda essa variedade de órgãos antes de chegarem à idade adulta. Outra hipótese que resultou de um estudo cuidadoso dos misteriosos órgãos microscópicos sugere que o COS fluorescente pode refratar a luz que se filtra através das ondas do mar da mesma forma que um prisma faria. Assim, isso os tornaria mais difíceis de detectar e pode agir como uma forma de camuflagem, que seria especialmente útil quando eles são tão jovens e vulneráveis. O estudo também descobriu que muitas dessas espécies de polvos que fizeram sua casa nas profundezas escuras do oceano, onde a luz nem sempre chega, nunca desenvolvem COS, apoiando ainda mais a hipótese da camuflagem, pois o mecanismo de refração da luz seria inútil em tais profundidades escuras. No entanto, o estudo foi incapaz de determinar a causa exata desses estranhos órgãos e parece que seu propósito é um segredo que a ciência manterá por mais algum tempo. Mas e aí? O que você achou dessas recentes descobertas? Conta pra gente nos comentários, queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.